Podemos dizer que existem inúmeros fatores para se começar uma guerra. As lutas por recursos e por territórios, por ideologias ou religiões, pela sobrevivência, por manter e preservar o império ou por destruí-lo e ganhar o seu lugar, por manter e preservar um povo ou apagar a sua existência e levá-lo à extinção. Podemos dizer que é a natureza humana. Apesar de que nós fomos evoluindo e nos fomos tornando mais civilizados, essa natureza primitiva nunca deixa de nos acompanhar. E para que essa natureza que nos é inata não tome conta e controle das nossas ações, não a devemos negar, ignorar, nem deixar de prestar atenção. Não devemos também, em momento algum, desprezar a capacidade que outros têm para nos manipular através do conhecimento dessa mesma natureza primitiva e humana. Pois podemos ainda dizer que, para se começar uma guerra, basta que haja pessoas por trás a mover cordas e fios e a fazer impérios lutar contra impérios, religiões contra religiões, culturas contra culturas, pessoas contra pessoas, nações contra nações. Ou com que dentro das nações as pessoas lutem entre si e estas se desmoronem por completo a partir de dentro. Essa é a arte suprema da guerra, a subversão ideológica. E hoje vamos falar daquela que leva ao suicídio coletivo de uma nação. Tema ao qual dedico este vídeo, que será dividido em 3 partes, e onde eu vou, da melhor forma que sei, tentar explicar a quem não é familiarizado com este assunto o que é e qual o propósito da subversão, para que possamos compreender de que forma nos foi toldada a consciência, deturpada a história e roubados os valores de outrora. De que forma tudo foi feito para nos tornar um povo desunido, desorganizado, egoísta, servil, submisso e sem um propósito coletivo, sem rumo ou direção. De que forma fomos alvo da subversão ideológica e como isso nos levou à castração mental que sofre o nosso povo português, fazendo com que nos autodestruíssemos lentamente naquilo a que designo de suicídio coletivo, até chegar ao ponto onde é hoje impossível negar as consequências das coisas que a maioria não vê e das quais vamos hoje aqui falar. Afinal de contas, é este o propósito de conspirar. Yuri Bezmenov falou-nos em 1983 sobre o conceito, a função e o objetivo da subversão ideológica. Na altura ele referia-se aos Estados Unidos da América face à ameaça da União Soviética, mas admite que outros países foram alvo destas manobras ou ações da subversão da psicologia das massas. E qualquer pessoa que o ouça conseguirá de certo ver semelhanças no que ele dizia nos anos 80 com acontecimentos da atualidade e até mais antigos. Precisamente por ver semelhanças no que dizia Yuri Bezmenov com aquilo que se passou em Portugal ultramarino, mas também na Revolução Bolchevique com Lenin, a República de Weimar na Alemanha. E por saber como terminaram esses casos, fiz com eles um paralelismo com a atualidade e, após, decidi fazer este vídeo. A subversão ideológica, ou a guerra psicológica, existe há tempo suficiente para ninguém saber quem foi o primeiro pensador desta estratégia. Teoriza-se que o primeiro tenha sido Sun Tzu, no século IV a.C., com o conjunto de pensamentos hoje coletados no livro A Arte da Guerra. Mas não temos de todo forma de o provar, que tenha sido ele o primeiro. Apenas o primeiro de que há registro. Mas a guerra psicológica é um assunto amplamente estudado e, precisamente por isso, quero também mencionar um outro livro e autor, dentro do tópico, que fala do menticídio, ou do assassinato da mente humana, através da pressão mental sistemática que leva as pessoas à submissão e pela qual os totalitários imprimem a sua verdade, subjetiva, nas mentes das suas vítimas. Esse livro é The Rape of the Mind, The Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing. A primeira edição é de 1956 por Juste Mirlou e vão perceber através desta pequena descrição do livro como se aplica aquilo de que vos vou falar. A guerra psicológica é muitas vezes descartada e ignorada, mas é implacável e imprescindível para se poder numa guerra obter uma vitória. E na maioria dos casos, os estragos podem provocar muitos mais danos que uma bomba. Mas, para que se perceba como se semeia a guerra psicológica, como esta cria raiz até dar fruto, comecemos por falar sobre a teoria do cérebro triune do Dr. Paul D. MacLean, médico e neurocientista que na década de 60 deu significativos contributos às áreas de psicologia, psiquiatria e estudos do cérebro. Segundo este, o cérebro divide-se em 3 partes. O neocórtex, responsável de executar as funções de caráter superior, como a cognição, a percepção, o sofisticado controle motriz, os pensamentos abstratos, criativos, as análises críticas, a consciência e a planificação. De seguida, o sistema límbico, onde se originam as emoções e o que está encarregado de as regular. O amor, o ódio, a dor, a felicidade, a raiva são apenas alguns exemplos. É também onde estão inseridas as nossas relações sociais e as memórias. Por fim, temos o complexo reptiliano, a parte mais primitiva do nosso cérebro, encarregada de funções básicas e primordiais como a sobrevivência e o instinto. Podemos então dizer que, com o neocórtex penso, com o sistema límbico sinto e com o complexo reptiliano atuo. Aqui temos o cérebro triune. E decidi abordar esta teoria, de forma bastante simples, antes do tema original ao qual dedico este vídeo, para que melhor possamos compreender, através da função do nosso cérebro, o quão fácil é manipular a mente humana. Com isto acrescento, o complexo reptiliano pode ser visto como um inimigo dentro de nós, a nossa sombra, e como o podemos relacionar com a manipulação da mente humana e da sua percepção? Pois é também nesta parte do nosso cérebro mais primitiva que residem os rituais, a territorialidade, a hierarquia social,
o domínio, a agressão, a violência, a desconfiança e a guerra. É a parte do cérebro responsável por controlar as funções vitais do corpo que responde ao medo, fugir, lutar ou congelar. Tendencialmente é a parte do cérebro mais estimulada, pois, quando ativada, nós entramos em modo de sobrevivência. E para poder sobreviver, das três uma. Ou fugimos, ou nos tornamos mais conformados ou mais agressivos. Sem querer descartar o sistema límbico, ligado às emoções, também este sobreestimulado. E sobreestimulando-os a ambos, conseguimos desta forma desregulá-los por completo. E permitindo que o instinto e a emoção se sobreponham à razão, então podemos concluir que somos mais facilmente manipulados. Façamos agora um exercício, uma pergunta. Por que motivo somos constantemente bombardeados com estímulos que sobrecarregam o nosso sistema reptiliano? Com que propósito nos envenena o sistema límbico? Nos jornais e TVs, medos de guerras, crises climáticas, medos de ideias diferentes e de pensamento crítico. Na vida cotidiana, excesso de drogas, de açúcar e alimentos processados, redes sociais, medicações, entre outros vícios. Um cérebro constantemente virado ao caos tem tendência a ser violento, derrotista ou conformado. Nunca a pensar em alternativas e soluções. Existe algum propósito em mantermos assim numa psicose coletiva? Qual o objetivo desta manipulação? Quem está por detrás dela e o que pretendem? Pessoalmente, desconfio que o propósito é total e completa submissão dos povos com a intenção de implementação de um sistema de governo mundial altamente vigilante, controlador e totalitário, onde o caráter único que nos define a todos neste planeta, as nossas etnias e culturas, as nossas personalidades e inteligência, sejam de tal forma diluídas que não mais existe identidade. Apenas um perfeito e submisso escravo orgânico, sem qualquer sentido de pertença. Ao longo deste vídeo, aliando ao conhecimento funcional do cérebro triuno, a informação que nos foi dada por Yuri Bezmenov, vamos aprender que não é de todo difícil manipular a mente humana. Conhecendo como funciona o nosso cérebro, estudando os nossos comportamentos, percebemos como é fácil toldar-nos a consciência e construir-nos uma realidade. E mencionado já por várias vezes, perguntam-se: quem foi Yuri Bezmenov? Foi um antigo jornalista da agência de imprensa RIA Novosti durante a União Soviética e ex-membro do PGU-KGB que desertou para os Estados Unidos da América em 1970 e lá adotou o nome de Thomas David Schuman. PGU era o Departamento de Coleta e Processamento de Informação e Inteligência Estrangeira, o departamento encarregado da subversão ideológica. Normalmente, quando falamos em espionagem, pensamos em espionagem ao estilo James Bond, mas existem aqueles que se infiltram no nosso país para estudar os nossos comportamentos, cultura e sociedade, e, consequentemente, com essa informação, aprender a manipular-nos de forma a levar estes elementos ao colapso. Normalmente esse tipo de agentes estrangeiros passam mais despercebidos e as pessoas, na sua maioria, não ponderam sequer a possibilidade da sua existência. Mas são estes os que podem causar mais danos a uma nação, infiltrando-se nesta e progressivamente em todos os cargos importantes da mesma, dos mais altos aos mais comuns, e apodrecendo e corrompendo tudo à sua volta. Este tipo de agentes aparentam em todo o caso ser pessoas normais. Yuri era jornalista, mas também era um espião e um agente subversor. E o que significa subversão ideológica? Aqui, por palavras de Yuri Bezmenov, basicamente mudar a percepção da realidade de cada cidadão de tal maneira que, apesar da abundância de informação, ninguém é capaz de chegar a uma conclusão que seja do interesse de se defender a si, à sua família, comunidade ou nação. É um enorme e complexo processo de lavagem cerebral que vai avançando de maneira muito lenta. É praticamente imperceptível, como o ponteiro das horas no relógio. Vemos o ponteiro dos segundos a mover-se, mas não reparamos como se move o das horas. Contudo, este não para. Segundo Yuri Bezmenov, a subversão ideológica divide-se em 4 estágios. Primeira, a desmoralização. Segunda, a desestabilização. Terceira, a crise. E quarta, a normalização. O primeiro estágio, a desmoralização, leva entre 15 a 20 anos, pois é este o tempo necessário para subverter uma geração inteira de mentes jovens. E não é mero acaso que coincida com o tempo de formação e educação escolar e universitária das mesmas, mais ou menos dos 5 anos de idade aos 25 anos de idade. O segundo estágio, a desestabilização, normalmente dura entre 2 a 5. E aqui o subversor, sem qualquer tipo de interesse nas ideias da nação-alvo, dos seus padrões de consumo, da sua cultura e bem-estar, inicia o processo de destruição das suas relações estrangeiras, da sua economia, da sua saúde e da sua defesa, exército, armamento, inteligência, segurança pública, de forma geral, da estrutura da nação-alvo. O terceiro estágio, a crise, pode tardar tão pouco quanto apenas umas semanas ou apenas uns meses para levar um país inteiro ao colapso, e inúmeros são os casos conhecidos no mundo, das Américas à África, Ásia e Europa. O quarto estágio é a normalização. E este pode durar indefinidamente, digamos, até que se reinicie o ciclo. E normalização
Eu fiz entre aspas porque temos que ter atenção. É uma expressão extremamente cínica, adotada da propaganda soviética quando, após a entrada dos tanques soviéticos na Tchecoslováquia em 1968, Brezhnev diz o seguinte: agora a situação na irmã Tchecoslováquia está normalizada. Claro, esqueçam a minha tentativa de sotaque soviético. E como se consegue atingir este fim, perguntamos-nos nós. Quais os passos dados e as áreas afetadas durante o processo de desmoralização que levam à desestabilização de uma nação? Eu vou falar destes um por um, com base no que disse Yuri Bezmenov e da forma que eu os observo e interpreto na nossa sociedade. O objetivo não é fazer com que concordem com tudo o que digo. É fazer-vos pensar no assunto, consciencializar para que ganhem curiosidade e aprendam sobre estes tópicos. No processo de desmoralização, 3 pilares fundamentais à nação são atacados: as suas ideias, a sua estrutura e o seu modo de vida. Sendo que as ideias consistem em 4 pontos fulcrais: a religião, onde eu acrescento a espiritualidade, a educação, os mídia e a cultura. Depois, dentro da estrutura da nação, dividimos-la em outros 5: a lei e ordem, as relações sociais, a segurança, a política interna e as relações ou política estrangeira. E, por fim, a vida. Dividimos em outros 5: a família e a sociedade, a saúde, a raça, a população e o trabalho. Comecemos por falar das ideias. Religião e espiritualidade. A subversão da religião na Europa, no mundo e no nosso caso em particular Portugal, passou por trivializar, ridicularizar e de a instrumentalizar, atribuindo-se-lhe características estritamente negativas e pejorativas. Cristãos são constantemente atacados, perseguidos e humilhados, e a fé que outrora serviu de base a valores fundamentais à construção da nossa sociedade é hoje desrespeitada, demonizada e desta é feita chacota. Tudo com o propósito de fazer dos seus crentes da sua cultura e civilização inerentemente inferiores. Foi-se também criando uma distância entre população e religião que nos leva hoje a uma consequente perda ou diluição de certas tradições e valores. E com a trivialização, politização em excesso e corrupção da religião, com a falta de seriedade e perda de valores de forma geral, deu-se espaço ao aparecimento de falsos representantes da fé, como vemos com o atual Papa Francisco, a figura principal da Igreja Católica, entre outros. Com o enfraquecimento da fé e a decadência moral, surgiram os inúmeros casos de abuso e pedofilia dentro destas instituições religiosas, que como consequência foram e são utilizados para atacar de forma geral o catolicismo e o cristianismo. E aliás, o enfraquecimento da fé e essa decadência moral reflete-se na sociedade. As pessoas hoje, sem se aperceber, têm um inconsciente desejo de morte por falta de um propósito, por falta de uma fé forte, uma crença, pois quem não tem nada em que acreditar, pouco tem por que viver. Isso vê-se em vários sintomas da sociedade, que está cada vez mais debilitada e doente. As pessoas procuram sempre alguém que acreditar, e com a falta de uma fé ou crença forte, acabam muitas das vezes por ser enganadas por outro tipo de ideologias. Muitas destas ideologias tornando o indivíduo fraco e cego às consequências que vemos hoje e sobre as quais vamos conversando ao longo do vídeo. O mesmo que eu aqui digo acontece noutros polos deste globo com outras fés, crenças e religiões. É que a religião sempre será um instrumento, mas o instrumento depende de quem o utiliza e como o utiliza para cumprir um propósito. E as religiões, eu aqui faço um à parte, um pouco contraditório. Quiçá aquilo que hoje sabemos sobre estas não seja nada mais nada menos que uma muito bem estruturada mentira com o objetivo de subverter em larga escala. Quiçá tínhamos toda a nossa realidade destroçada se soubéssemos ou nos aproximássemos da verdade. É um tema complexo ao qual eu não entrarei em detalhe neste vídeo. Mas então, por que se subverte uma religião ou se utiliza e impõe uma religião subversiva? Porque uma religião subvertida ou subversiva é uma das melhores armas para subverter as massas. Uma das melhores armas para as conquistar psicologicamente, para as corromper e enfraquecer. As religiões como fonte de poder e nas mãos erradas não são inocentes. Também elas como um conjunto de ideias podem ser consideradas ideologias. E quando subvertidas ou subversivas, aqueles que delas se utilizam como ferramentas acabam por se servir das fragilidades das pessoas, instigando os seus seguidores ao radicalismo puro e obsessivo, instrumentalizando-os e canalizando através deles os desejos e vontades de quem está por detrás destas, fazendo dos seus seguidores armas para atingir os seus fins e propósitos. É que as crenças ou religiões como instrumento de guia ou de controle da psique humana, nas mãos de alguém corrupto, podem ser utilizadas de forma negativa para impedir o progresso civilizacional e causar-se o seu atraso e submissão, seja através de guerras, totalitarismos frutos do menticídio, extremismos e ódios como vemos com o islamismo contra o cristianismo, colocando massas de pessoas umas contra as outras, e até dentro destas religiões, que aqui dou como exemplo, podem inclusive fazer com que as pessoas que as seguem se destruam a si próprias numa espécie de suicídio coletivo, induzido por enfraquecimento da psique ou alma humana, o tal menticídio. Lembrem-se, a religião sempre será um instrumento, mas o instrumento depende de quem o utiliza para cumprir um propósito. O paralelismo que eu aqui quis mostrar entre ideologias e religiões e de que forma podem estas ser utilizadas para o bem e para o mal
É para que se perceba que nem tudo é tão claro como aparenta e que existem aqueles que se aproveitam das nossas fragilidades, através das nossas crenças, para nos jogar uns contra os outros ou nos submeterem na totalidade. Perdão. É hoje observável o que eu digo. É demasiado óbvio como cristãos e muçulmanos se combatem mutuamente em todas as variantes das suas crenças e com base nas suas crenças. É óbvio como o radicalismo islâmico afeta a Europa e também os próprios países do Médio Oriente. E não só. E é necessário que se lhe ponha um travão. É a cada dia que passa mais claro também os acontecimentos que foram radicalizando as pessoas ao longo da história para que estas se virassem umas contra as outras. Mas quem poderia possivelmente tirar benefício dessa situação? É que não é apenas o radicalismo islâmico que se tem de combater dentro das nossas fronteiras, mas também o parasita subversivo que lhes abriu as portas a eles e muito mais. Pode ser necessária alguma reflexão naquilo que eu digo. A espiritualidade, a psique, a alma humana é constantemente atacada e corrompida por aqueles que há muito tempo perceberam como é poderosa a influência exercida sobre ela na consciência e inconsciência do coletivo. Através da debilitação desta, é mais fácil de nos escravizarem. Lembrem-se, sendo ou não sendo religiosos, gostando ou não, a mesma religião que nas mãos erradas tem a capacidade de destruir civilizações, tem nas mãos certas e guiada com consciência e um elevado nível moral o extraordinário poder de criar e impulsionar o seu avanço. O suposto propósito de uma religião é implícito na origem da própria palavra, que vem do latim, religarem, ou seja, literalmente voltar a ligar, para que diferentes pessoas, com diferentes consciências, possam convergir propósitos e compartilhar prosperidade, tendo um objetivo em comum. Passando agora para a subversão na educação. Esta conseguiu-se com a infiltração de determinadas ideologias no nosso sistema de ensino. Ideologias que, no fundo, têm aversão à nossa cultura e nação, com o propósito de transformar os nossos jovens, também eles mesmos, que inconscientemente, em agentes subversivos. Foi-se criando progressivamente um ambiente onde, partindo da infância até a idade de jovens adultos, como mencionado anteriormente, mais ou menos dos 5 anos de idade aos 25 anos de idade, estes, no processo de educação e formação académica, não sejam conscientes da sua história e sejam, sim, formatados e impedidos a ter qualquer tipo de pensamento crítico que fuja dos guiões e padrões dos currículos escolares influenciados por ideias ditas progressistas e conhecidas hoje em dia por woke, um termo que não me fascina. Tudo será ensinado a estas gerações, tal como foi as gerações passadas, sobre direitos e exigências, sem a consideração por um verdadeiro e real sentido de dever, empatia e comunidade, criando-se uma bolha de relativismos morais, catastrofismos e ideologias que contrariam a natureza humana, alimentando os seus cérebros jovens em desenvolvimento com causas sociais desprovidas de ponderação e lógica, depositando nestes conceitos confusos, motivados por uma instabilidade emocional completamente desequilibrada e dando por factos biológicos, científicos e também históricos mentiras enviesadas sem direito a contraditório. Manipulando a informação e a educação de forma geral, dá-nos gerações confusas quanto ao que são, completamente destruídas psicologicamente. Gerações que jamais vão estar agradecidas aos seus antepassados e onde sequer consigam conceber ou reconhecer os sacrifícios destes para que hoje possam estar aqui com todos estes confortos. Serão ainda incentivados e guiados a perseguir carreiras mais triviais e menos necessárias e incapazes de compreender a importância da responsabilidade individual para o desenvolvimento pessoal e para que, como coletivo, consigamos desenvolver a nossa nação. Desta forma, formamos críticos e não criadores, vítimas e não vencedores, ignorantes e não pensadores, aqueles que atrasam e não desenvolvem, autênticos cobardes de causas seletivas sem causa alguma, robotizados e programados de tal maneira que perseguem modas para ter o mínimo senso de pertença a um grupo, a um coletivo, mesmo que esse seja um grupo de imbecis, aquilo que Yuri Bezmenov chamava de idiotas úteis. Já os mídia, o epitome da desmoralização, utilizados para manipular o próprio povo, criando uma miopia da desinformação e focando-se na maioria das vezes em futilidades e não assuntos, propagando mentiras e utilizando-se das mesmas para fraturar e dividir a sociedade. A subversão dos mídia é consequência direta da subversão dos estudantes e da perda de valores do coletivo que é o povo. Isto reflete-se em todos os setores da sociedade. Mas o que acelerou a sua subversão foi a sua monopolização, pois trocaram a verdade, o diálogo, a isenção, o contraditório, por simples prestações de serviços. E desta forma é quem os financia acredita a narrativa, o que é verdade e o que é mentira. E é através destas plataformas que perseguem, acusam, humilham, chantageiam e anulam a voz de todo aquele que tenha um pensamento livre, crítico, todo aquele que seja visto como um dissidente, que tenha uma opinião contrária, considerado radical e desajustada às novas normas sociais implementadas pelos subversores que os controlam e que desta forma vão construindo e desenhando a realidade. E claro, quando eu me refiro aos mídia, eu falo dos jornalistas, mas quando eu me refiro a quem os financia, falo dos parasitas subversores que se instalaram no alto da hierarquia, os que movem as grandes quantidades de dinheiro para os bolsos destes vendidos, ambos igualmente culpados.
Se podiam, com valores elevados e respeito ao povo e à sua nação, ser uma boa influência na sociedade, transparentes, honestos nas suas análises, com abertura para pontos de vista distintos, abertos ao contraditório, isentos de ideologias ou no máximo que se esforçassem para isso. Não. Os mídia, pelo contrário, tornaram-se um dos agentes subversivos mais corrosivos da nação, são ao dia de hoje uma das principais causas da disrupção social e do caos que vivemos. São uma das mais nefastas influências ao inconsciente coletivo do nosso povo. São estes um dos piores inimigos da nossa nação, pois tratam-nos como se fôssemos completos ignorantes e incapazes de ver ou perceber aquilo que se passa. Tratam-nos com desprezo e indiferença. Precisamente por isto, podemos hoje chamar a muitos destes indivíduos, talvez atualmente a maioria, de jornalistas, pois não merecem outro título e não merecem a nossa confiança e, da minha parte, garantidamente, jamais serão merecedores de respeito, pelo seu contributo à destruição ideológica da nossa nação, por corromper o tecido social e levarem este consequente declínio civilizacional e querer passar-nos em cima um atestado de estupidez das percepções e sensações. Relativamente à cultura, de forma a acelerar o processo de destruição da mesma e para mais facilmente estabilizar o país e subverter o nosso povo, foram criados falsos heróis para venerar, como por exemplo os Capitães de Abril e Salgueiro Maia, e falsos vilões para ter quem culpar, nomeadamente o Dr. António de Oliveira Salazar. Eu percebo como isto possa causar alguma confusão e indignação inicial a quem me ouça, mas a curiosidade e o interesse são os primeiros passos a dar para que possamos compreender de que forma fomos e somos manipulados, e isso não se consegue jamais fazer sem abertura a um contraditório, sem se estudar o outro lado, sem remover as amarras ideológicas. Com falsos vilões e fantasmas do passado para culpar os males modernos de que somos vítimas e que sofremos, não nos focamos no futuro nem vemos a oportunidade para melhorar. E se efetivamente houve males no passado, nada nos serve continuar a culpá-los sem fazer deles uma lição para nos melhorarmos no presente e poder prosperar no futuro. Mentalidade de vítima jamais produz vencedores. Quando alguém critica Salazar, não se pode esquecer de fazer um exercício temporal, o de se colocar na pele e posição do homem, na época que se vivia. As dificuldades que o país enfrentava antes e durante o tempo em que este esteve no poder. E não só Portugal, mas também o mundo. Salazar não é imune a críticas, mas merece ser conhecido e compreendido ou reconhecido como um dos maiores portugueses de toda a história de Portugal. Aquele que, graças ao golpe de Estado de 28 de maio de 1926, perpetrado por General Gomes da Costa, viria mais tarde, em 1932, a iniciar o processo de salvação da nossa nação, do atraso que foram os 45 governos num curto espaço de tempo. Menos de 16 anos desde a implementação da Primeira República. 45 governos em menos de 16 anos? Imaginem a desorganização, o caos. E acrescentemos ainda as consequências da Primeira Guerra Mundial antes de Salazar chegar ao poder. Depois a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Foi uma fase muito triste da história. Pensem nisso desvinculados de ideologias. Era o caos e a ruína social que se vivia que nunca ninguém nos fala de forma genuína. Eu deixo-vos, contudo, duas referências literárias que não podem ignorar, caso o vosso interesse seja a verdade e a vossa curiosidade assim o permita. Primeiro, Como se levanta um Estado, de Dr. Oliveira Salazar. E segundo, Salazar, por Franco Nogueira, uma biografia. São 7 livros, no total, de leitura obrigatória. Mas este tema não é para ser debatido profundamente aqui. Apenas achei pertinente abordar o mesmo, pois a nossa cultura atualmente revolve muito em volta deste período histórico, de mentiras sobre o mesmo e do ódio por Salazar. E não existe um diálogo isento nem abertura para se debater este assunto que, de forma degradante, é utilizado para nos empobrecer culturalmente. Na realidade, se todas as mentiras do 25 de Abril caírem por terra e os portugueses ganharem coragem para enfrentar essa realidade, seria dado um tremendo passo para a nossa emancipação. Salazar é, neste momento, apenas uma figura histórica que virou um peão nas mãos daqueles que, desde o 25 de Abril de 74 até hoje, levaram a cabo a maior ação de guerra psicológica de que o nosso povo já foi alvo. E os efeitos são visíveis e observáveis. A nossa cultura é constantemente atacada através da ridicularização, demonização e desvalorização da nossa história, tal qual se faz à religião. Hoje vemos figuras importantes da história do nosso país serem espezinhadas debaixo dos sujos pés da propaganda progressista. Nas escolas parece que a única cultura portuguesa que existe é a cultura da religião do 25 de Abril. E ousar questionar essa história, ousar questionar essa narrativa, vai-nos recordar que a liberdade é condicionada por quem ganha a guerra. E quem ganha a guerra não são, na maioria das vezes, os bons. Isto não é um filme. À decadência da nossa cultura podemos atribuir-lhe vários culpados. A estupidificação das massas com programas de entretenimento que emborrecem a população. A falta de programas que estimulem a intelectualidade dos cidadãos, que incentivem a curiosidade e a vontade de fazermos por ser melhores. A utilização de artistas que vão desde a música à representação às artes plásticas como propagandistas a favor deste regime, pois são pagos por este mesmo regime, logo não têm decência nem integridade para se opor. O dinheiro compra tudo. Os meios de comunicação, os ditos mídia, como falado anteriormente, a colocar mordaças e a limitar o que é a liberdade de expressão, a adequar esta ao agrado dos parasitas subversores. Depois,
o empurrar de um sentimento coletivo de vergonha histórica, o cuspir em cima de qualquer orgulho no ser e sentir-se português, o empurrar do sentimento patriótico para um canto e limitá-lo ao ser-se patriótico apenas no futebol, no Euro, no Mundial, nas Olimpíadas, no Eurovisão. Fora disso, qualquer vislumbre de patriotismo ou nacionalismo é colado ao fascismo ou ao nacional-socialismo através da lente ideológica atual e a outras propagandas de forma a denegrir e corromper esse sentimento como se ter orgulho na nossa nação e nas nossas raízes fosse um pecado e nos tornasse criminosos. O reduzir da nossa qualidade como povo criativo, desenvolvedor e produtor a povo subserviente dedicado ao turismo como se não pudéssemos ser mais do que isto. A quantidade absurda de propaganda regurgitada ano após ano está impregnada na nossa carne e sangue como veneno. E cometer o crime de falar da cura é ser chamado de conspirador, é ser acusado de tantos istas e ismos, ao que a maioria das pessoas se acovardam e refugiam-se no silêncio. As consequências da esmagadora influência da destruição dos nossos valores culturais são, ao dia de hoje, inegáveis. E é impossível não observar o declínio daquilo a que chamamos sociedade e civilização. Abram os olhos, sejam audazes, não tenham medo e questionem. Fechamos assim o segmento das ideias e terminamos aqui a primeira parte do nosso vídeo. Destruindo as ideias da nação, envenenamos a alma desta e terminamos com um povo desorientado, perdido, inanimado, fraco e acobardado. Um povo que, se não estiver atento, irá procurar por salvação tarde demais em desespero, naquilo que no fundo poderá ser um acelerar da sua ruína. Eu pretendo com estes vídeos fazer-vos pensar e questionar a narrativa, fazer com que falem uns com os outros e que se acrescentem conhecimento. Eu pretendo que se desenvolvam mutuamente ideias capazes de fazer erguer uma vez mais a nossa nação, o nosso povo. Abram os olhos, sejam audazes, não tenham medo e questionem. Não se esqueçam de partilhar o vídeo caso o tenham achado interessante, de colocar um gosto e de comentar, mas sobretudo com os vossos familiares e amigos, conspirarem.